assunto ele é um assunto que assim, gera bastante discussão. Então, assim, só retomando, boa tarde a todos aí. Dando início aqui, a gravação foi iniciada do conteúdo, então depois, né, quem estiver assistindo aí também, espero que colha vários insights, várias ideias aí sobre esse tema nosso aqui, que são os OKRs. No nosso primeiro workshop, nosso primeiro encontro, pessoal, eu trouxe ali uma visão dos conceitos de OKR e mostrando a importância e porquê de OKR, tendo como base onde a gente quer alcançar, onde a gente quer chegar, que é o desempenho organizacional. Eu vou projetar aqui daqui a pouco um mural aqui que eu preparei. Tem até vamos dizer, um déjà vu ali desse conteúdo que eu deixei lá. Porventura, alguém aí de vocês possa ter perdido aí nosso primeiro encontro. Então, vou dar uma passagem muito rápida lá. E o objetivo hoje aqui é dar sequência desses workshops. Para quem não me conhece aí, meu nome é Giovanni, eu estou aqui na Regional Minas, né? Já atuo há um bom tempo aí na Montreal, eu passei por vários chapéus aí dentro da Montreal. Hoje estou incumbido aí, né, dentro das minhas principais funções de atuar tanto na área comercial, mas ainda com um apoio forte aos times técnicos, aos outros líderes aí, Bolivar na Faculdade de Software, Leandro, né, na parte da infraestrutura e todos os demais, né? Acho que eu tenho contato com bastante gente, inclusive das outras regionais. E também me incumbiram essa questão do OKR, né? Que é uma jornada que nós estamos vivenciando aqui, né, no primeiro momento aqui na Regional Minas, mas a gente sabe que podem ter outras pessoas participando aqui e podem vir assistir esse conteúdo. A ideia é que daqui a pouco a gente tem esse conteúdo de OKR também, né, sendo trabalhado em todas as demais regionais, né? Até porque a gente acredita que é um método, uma técnica que realmente pode nos fazer engajar, nos trazer aí resultados, né? Resultados pessoais, resultados individuais, resultados em grupo da área e resultados para a empresa. A Lúcia entrou aí, também estou vendo a Lúcia. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, pessoal. Legal. Seja bem-vinda aí também. Então, assim, há um forte apoio de toda a diretoria em relação a esse tema, porque a gente acredita que é um tema pode e nos transforma como pessoas, profissionais e organização, né? Então, eu vou compartilhar aqui desde já com vocês. Fiquem à vontade, tá? Estou vendo o Augusto também. Boa tarde, Augusto. Fala, Giovanni. Muito bom estar aqui de novo. Né? Barco aí. Passou rápido, né? Passou rápido do nosso primeiro encontro. Tô lendo o livro que você indicou, hein? Valia o que importa. Legal, Augusto me mandou uma mensagem também depois do nosso encontro, né? Uma das bibliografias que eu recomendei lá do Dói, ele, né, adquiriu lá. E legal, Augusto, depois você compartilha com a gente também, né, os seus insights aí, a participação aí, não só do Augusto, mas de todos vocês, ela é muito bem-vinda, tá? O tema OKR, ele é um tema construído a quatro mãos, né? Por mais que eu venha aqui falar, e hoje nós vamos falar de alguns insights, e muito mais do que insights, acho que eu posso trazer para todo mundo aqui, né? Também mostrar os caminhos que a gente está percorrendo, os aprendizados que nós estamos tendo, os erros que nós estamos colhendo também, isso é importante, né? Erros, eles são talvez o maior baú de tesouro, porque quando a gente olha para eles, a gente não repete e a gente aprende, né? Isso também é uma coisa importante que o KR traz na veia, né? Não ter medo de errar, não ter medo de colocar ali, né, uma meta a ser alcançada e mesmo no escuro, e mesmo não conseguindo alcançá-la no primeiro momento, daqui a pouco a gente chega lá, ou chega até melhor lá na frente. Então, né, a minha ideia hoje é falar um pouco sobre como escrever bons OKRs, né, e destacar as principais falhas, né, de quem começa a escrever OKRs, né, os principais erros que as pessoas caem, tá? Inclusive, a gente ainda cai nesses erros, né? Em alguns deles, a gente tem que revisar e rever toda a escrita de OKR. Estava aqui antes, agora há pouco, antes de entrar aqui para o nosso workshop aqui, eu estava com o Saulo, não sei se o Saulo está aí, mas ele me mandou ali, aí até eu reescrevi um exemplo que ele me pediu uma ajuda ali. Então, assim, nós vamos hoje nessa jornada aí falar um pouco sobre essas dicas sobre como escrever bons OKRs. Estou vendo ali a Ana Luísa também. Boa tarde, Ana Luísa, tudo bem?
Legal poder contar contigo aí, o pessoal também, né, da Montreal Rio e outros regionais. Então, desde já, pessoal, deixa eu compartilhar aqui o meu mural com vocês. E aí vocês me confirmem assim que vocês estiverem vendo a minha tela. Todo mundo vendo a minha Sim, tela? Tô Ok. vendo. vamos ver. Ah, legal. Desde já, eu vou compartilhar com vocês aqui, que daqui a pouco eu vou pedir para vocês também participar comigo aqui, né? Espero que o tempo seja viável, mas eu vou colar aqui no chat. Esse link é o link do mural, vocês vão poder acessá-lo aí como visitantes, tá? Não precisa fazer nenhum cadastro, né? Pode colocar o nome, seu nome próprio, você pode, né, entrar com o nome aleatório que ele gera aí, tá? Para quem não conhece, essa é uma ferramenta que a Montreal, aqui na Regional Minas, vem adotando, uma das ferramentas dentro do modelo ágil. É uma ferramenta também que eu não sei se comentei, mas vou comentar nessa fala aqui, a gente utiliza ela como um grande quadro, né, colaborativo para construir as coisas. Não necessariamente é uma ferramenta fim, né? Então, aqui, por exemplo, eu preferi não fazer um PowerPoint para esse segundo momento. E aí, transformei o PowerPoint que eu mostrei para vocês, os slides, no nosso primeiro workshop, em um conteúdo aqui. E aí, a ideia é depois eu colocar o conteúdo do terceiro workshop também nesse mesmo mural aqui, tá? Tô vendo as pessoas já estão entrando aí, né? Vocês vão ver os mouses aí, né, movimentando, isso é bem legal. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Vou colocar aqui em modo de visualização. Então, como eu comentei com vocês, tá? Só uma passada rápida aqui. Nosso primeiro workshop foi os conceitos. Falamos lá do propósito, desempenho organizacional, onde a gente quer chegar, né? Onde nós queremos estar nesse quadrante 4 aqui, com, né, autonomia, faltou aqui os eixos, né? Autonomia e resultados, né? Tendo autonomia, mas gerando resultados, tendo direcionamento, né, e as equipes trabalhando engajadas em prol, né, de objetivos e resultados, né, como área, né, que se somam para que a empresa atinja os seus principais objetivos estratégicos, né? Então, é aqui onde a gente quer estar, eu falei disso lá, falei da importância, né, da gente pensar em desempenho organizacional focado nas dimensões financeiras, e até mudo, né? Eu não sei se eu tinha falado custo com vocês, mas eu estou mudando a perspectiva de custo para financeiro, porque financeiro, né, a gente pode atuar dentro da empresa promovendo a receita e reduzindo custo. Então, não é só custo, não é só receita. Então, trouxe aqui a esfera da dimensão financeira. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz, né, as coisas com o menor tempo possível? Como é que a gente aumenta a capacidade dos nossos times? A minha capacidade como pessoa dentro da equipe, ou seja, como que eu faço mais com menos tempo e no centro de estudo a qualidade. Então, assim, sempre lembre dessas dimensões, porque os OKRs, eles têm que, naturalmente, nós vamos falar disso na escrita, trazer, né, principalmente a quantificação que a gente vai falar, em uma dessas dimensões aqui, tá? Então, aqui eu não vou ficar lendo, não, mas está o conteúdo aí para quem não pegou. Um pouco de história aí, né, rapidamente aqui, para recordar, John Doerr, né, Andy Groover, aí, os principais, mas isso, né, o pessoal rastreia lá atrás, desde o Peter Drucker, lá com o Management Business Objectives, é como se fosse um precursor do que depois virou OKR, né? Mas o cara forte é o John Doerr aí, que implantou isso no Google, e hoje a maioria das empresas utilizam, desde startups, principalmente startups, empresas de médio e grande porte, né? Tá aí, né? O método é simples, como eu falei lá atrás, ele tem o objetivo aqui, né, de estabelecer metas individuais, colaborativas e estratégicas do ponto de vista da organização, para a gente alcançar resultados de forma transparente, aberto, né, trazendo essa mentalidade ágil de ciclos que nós vamos falar no terceiro encontro nosso, como é que funciona esse ciclo de vida de OKR. Ele também se destaca por ser um método que agrupa alguns outros métodos, não descartando, não jogando fora o próprio planejamento estratégico. Quando a gente fala de metas, indicadores, KPIs, então isso tudo, né, é um somatório de evolução, e o OKR embarca isso com uma visão ágil, uma visão simplificada, transparente, para que a gente consiga levar essa discussão, né, e esse propósito, esse norte, a todas as pessoas que trabalham na organização, do CEO
CIO, CTO, diretores, né, gerentes, líderes, vamos dizer, os supervisores, as pessoas que trabalham ali executando, né, as tarefas dentro dos processos, para que todo mundo entenda o propósito. Então, assim, é um método mais simplificado, mais próximo da gente, a gente gosta de falar, né, mais próximo das pessoas ali, de uma forma em geral. E por fim, aqui que eu tinha colocado para vocês, né, é um norte dado pela estratégia, ou seja, 40% dos OKRs, eles convergem, nascem de uma visão da diretoria da empresa, do CEO, dos diretores, e, obviamente, o nosso trabalho, e por isso que eles nos contratam e que estamos todos aqui, que é olhar para isso, então, entendi onde a gente quer chegar. Bom, eu mais meu time, eu mais meus pares, né, somos as melhores pessoas para, né, baseado no conhecimento de cada um, e montar esse grande quebra-cabeça, esse grande Lego aí, e entregar resultado para a empresa, né? Resultado que se reverta naquelas dimensões lá, principalmente financeira, aumentando receita para a empresa, reduzindo custo, trabalhando as equipes para que elas sejam eficientes, né, não só eficazes, ou seja, eu cumpro minha tarefa, mas eu cumpro da melhor forma possível. Então, né, tem esses 3 níveis aqui. Então, pessoal, isso aqui foi só um resumo breve, não vou me delongar aqui não. Então, para quem não pegou essa parte lá, foi isso que a gente falou. E nós vamos entrar aqui agora, tá? Basicamente, no segundo workshop, com um tema que é, beleza, eu já sei o que é OKR. Legal, Giovanni, você vendeu bem a bandeira e o peixe, fiquei interessado, estou disposto a entender isso mais e quero aplicar isso no meu dia a dia, quero aplicar isso na minha área, vou cobrar do meu gestor que ele implemente isso aqui, vou falar com a diretoria, vou falar com o CEO. Então, assim, vencida essa barreira, que eu acho que todo mundo entendeu a ideia, o propósito, né? Como dar o próximo passo? O próximo passo, ele visa principalmente transformar um pouco desse conceito em prático, né? Claro que assim, depois a gente vai precisar fechar o ciclo, né, para entender como que, né, isso funciona em equipe, em grupo. Quando eu devo criar um OKR, quando eu devo revisá-lo, quando eu devo, né, apresentá-lo, né, para a minha área, para a empresa, para o meu gestor. Então, isso é um conteúdo do terceiro encontro, né? Antes de chegar lá, eu preferi falar de como escrever bons OKRs, porque é realmente uma dor inicial de quem começa a trabalhar com isso, tá? Eu tinha colocado essa matriz também no primeiro conteúdo, mas como ela tem até uma área de sombra maior com esse contexto que eu estou falando aqui, eu trouxe ela para cá, tá? Então, passo, né, é entender como que eu escrevo o OKR. Nós estamos falando aqui, eu vou trazer o conceito, depois a gente vai tentar praticá-lo aqui juntos, tá? Como escrever bons OKRs? Você tem que entender essa estrutura. A OKR, ela é simples, né, gente? Pode parecer banal o que eu vou falar aqui, né? Mas, né, isso às vezes assusta, né? Porque quando a gente fala esse termo, isso é banal. Não, mas para mim não está tão banal assim. Eu confesso para vocês que não é nessa linha. Você lê isso aqui, você fala, nossa, é muito simples. Como é que eu escrevo um OKR? Tem a matriz aqui de criação. Aí você escreve um objetivo e vou medir se eu estou alcançando esse objetivo com X resultados. Parece ser muito simples, né? E aí a gente começa a falar, a receita de bolo. Não, o objetivo ele é qualitativo, né? Ele é inspirador, ele quer, né, levar, né, a superação de um gap da organização ali. E aí volta aquelas dimensões, pessoal, sempre aquelas 4 dimensões: financeira, tempo, qualidade e capacidade, tá? Então, assim, tem algum gap, eu posso melhorar, não necessariamente a organização ela pode estar num ponto que seja ruim, mas eu posso ainda melhorar. Então, vou traçar algum objetivo, né, para deixar isso claro na minha área, na organização, e vou medir os resultados chaves. Então, vocês percebam que assim, a matriz ela é muito simplificada, né? Então, poxa, então vou sair escrevendo OKR. E as pessoas que estão aqui, principalmente, né, que estão participando dessa jornada, desse primeiro ciclo com a gente aí, a Laila, Leandro, Fabiano, e as pessoas que trabalham com essas equipes também, eles estão tendo contato com a OKR. Então, assim, parece ser simples, mas na hora que a gente senta para escrever e tentar transformar uma ideia em OKR, né, às vezes a gente agarra um pouco ou escreve alguma coisa que não é, vamos dizer, a melhor forma de se entregar o OKR. E assim, pode parecer também de forma boa, mas se você escreve um OKR de uma forma que não é a ideal, nós vamos ver aqui, não é quantificado, ele não inspira,
ou seja, os pilares do método ele começam a ser ali, vamos dizer, fragmentados. Tá? E aí a gente não alcança os resultados. Vou fazer de volta a analogia, né? Igual um bolo, né? Você pode jogar todos os ingredientes ali que você leu, né? Mas se você não dosar a quantidade, não entender ali aquele propósito, né, de onde você quer chegar com aquela receita, o seu bolo não vai crescer ou vai ficar com gosto ruim. E a ideia do OKR é a mesma coisa, guardado aí, obviamente, as proporções dessa analogia. Seguindo ainda aqui nessa passagem aqui, para depois a gente começar a fazer a prática, uma vez que eu entendo, né, que OKR, então, né, lembrando que OKR é uma sigla, né, pessoal? Objective Key Results, é a sigla em inglês, objetivos e resultados chaves, né? Então, entendi o que são os OKRs, poxa, já sei que eu tenho que escrever um objetivo ou mais objetivo, e cada objetivo tem um conjunto de KRs. Então, eu trouxe aqui também, que é importante relembrar essa hierarquia, né? Eu tenho aqui a visão, que é o norte da empresa, missão, visão da organização, e aí o legal é que isso vai se transformar em OKRs estratégicos, ou seja, para onde a gente vai olhar para construir os nossos OKRs e escrevê-los? Nós vamos olhar para o norte dado, né, para a diretoria, pelo gestor da área, pelo líder da sua área, que vai dar esse norte alinhado com o que é onde a empresa quer chegar, né? Mas uma vez que a gente entenda esse norte, eu vou começar a escrever meus objetivos, e para cada objetivo, eu vou escrever seus resultados-chave, né? A métrica, pessoal, assim, que se coloca no mercado, já é uma dica de boa escrita, poxa, Giovanni, faz sentido eu ter um objetivo só na minha área? Não tem problema você ter um objetivo, tá? Normalmente, né, se prega de 1 a 3 objetivos. Tá? Giovanni, eu vou ter um objetivo e não tem nenhum resultado-chave. Não funciona. Né? Por que não funciona, Giovanni? Porque o objetivo ele é qualitativo. Né? E resultado, né? Todo mundo conhece aquela frase, né? O que eu não meço, eu não controlo. O que eu não consigo medir, eu não consigo, né, verificar se estou bem. Né? Então, não posso ter um objetivo que seja só o objetivo. Eu preciso quebrar o objetivo em resultados chaves. Giovanni, eu posso ter um objetivo e um resultado-chave só? Não é bom também. Né? A técnica ela gosta muito do número 3, tá? De 1 a 3 objetivos, de pelo menos 3 resultados-chave. Tá? Então, por isso que eu representei essa figura dessa forma, né? Um objetivo e 3 resultados-chave. Né? E voltando à pergunta que eu auto-fiz aqui para provocar, né? Porque alguém pode estar pensando nisso aí. Eu posso ter um objetivo e um resultado-chave? Qual que é o problema de você fazer isso? Né? Como que eu meço se eu estou alcançando o meu objetivo? Pelo resultado-chave. Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. Se eu tenho um resultado-chave só, qual que é a chance de eu alcançar esse objetivo, vamos dizer, de forma parcial? Existe alguma forma? Se eu não cumpro aquele único resultado-chave que eu me comprometi, né? Vou dar um exemplo aqui. Poxa, eu quero aumentar aqui no comercial. Né? O objetivo é aumentar o número de clientes de médio e grande porte. E eu coloco um único KR que eu vou qualificar 30 leads, né? 30 novos potenciais clientes. Poxa, né? Eu quero aumentar o número de clientes da Montreal. Como é que aumenta o número de clientes? Vamos falar disso aqui depois do exemplo ali. Eu preciso fechar propostas com esses potenciais clientes. Mas se eu coloquei só o KR, que eu quero só ligar para eles e fazer o primeiro contato, né? Mesmo que eu cumpra esse KR ou que eu não cumpra, eu não vou estar atingindo o meu objetivo, tá? Então, a boa prática tenha pelo menos 3 resultados-chave, né? E aí nós vamos falar a importância de olhar para esses resultados-chave também, entender que eles são uma escada, né? Você sempre vai ter alguns resultados-chave que são ali como se fosse de suporte, e o principal. O principal é sempre onde eu quero chegar para mensurar o meu objetivo. E aí uma coisa bem, né, que é muito importante também, pessoal, olha aqui, né? Eu tenho o objetivo, que é preso no norte, numa visão. Esse objetivo ele é quebrado em resultados-chave, e cada resultado-chave ele vai ter um conjunto de ações para que a gente execute, né? Isso não vai acontecer do nada. Né? Isso foi uma experiência que a gente vivenciou também. Poxa, escrevi os OKRs da melhor forma bonita, mas se todo mundo ficar sentado e não fizer nada, não traçar um plano de ação, não tiver projetos que visam transformar aquele resultado em realidade, nada vai acontecer. Tá? Então, isso é importante destacar também. E aí, o que eu coloco para vocês? Um dos principais erros que a gente, né, comete quando a gente começa a escrever OKR eu escrevo o objetivo, né, até que as pessoas elas tendem até a não errar tanto na escrita do objetivo,
mas elas tendem a errar, em vez de escrever o resultado-chave, elas escrevem ações de projetos como sendo resultados-chaves, né? Deixa eu pegar aqui, quer ver? Tem alguns exemplos aqui, são antigos aqui, deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui. Aqui é um mural também, tá? Que a gente usou há muito tempo esse aqui. Aí eu vou pegar um exemplo nosso aqui, né? Que e aí tem até um pouco a ver com o que eu acabei de falar, né? A gente queria, o objetivo era, eu quero aumentar o número de clientes da Montreal, a Regional Minas aqui, clientes de médio e grande porte, tá? E quando eu falo aumentar clientes, né, como é que eu aumento o cliente? Eu tenho que ter um contrato com esse cliente, ele tem que estar gerando alguma receita para a empresa, tá? No primeiro momento, na hora que a gente começou a escrever o OKR, né, tá aqui, ó, né, o objetivo, né, lá estratégico, qual que era o norte que foi dado para nós? Aumentar em 20% o número de clientes de médio e grande porte. Tá? Esse aqui é um resultado-chave que está quantificado. Tá? Esse resultado-chave, ele é estratégico, então, assim, isso aqui não é em um dia, em uma semana, em um mês. A gente tem um ano para conseguir fazer isso se transformar em realidade dentro da regional. Tá? Então, olhei para isso. Tá? Aí eu no comercial, né, vamos começar lá. Poxa, vamos colocar um objetivo, né? Escrever um objetivo. Vamos acelerar a captação de potenciais clientes. Né? Esse objetivo, ele tá legal na escrita dele, né? Lembrando, gente, que isso aqui, né, foi uma coisa lá de trás. Eu estou usando exemplos práticos, reais, que a gente vivenciou para vocês entenderem, né? Ele tá legal? Pô, até que não tá tão, vamos dizer, mal escrito, não. Porque, assim, poxa, eu quero acelerar. Ele traz na fala dele algumas palavras motivadoras, né? Eu quero captar potenciais clientes, eu quero acelerar esse processo. A gente está falando de eficiência ali, de certa forma, indiretamente. Eu estou falando ali do que é um potencial cliente, é uma questão qualitativa, mas ela passa a mensagem de que a gente quer trazer clientes importantes para a empresa, tá? Então, tá aí o objetivo. Mas quando a gente olha para os KRs dele, né, a gente vai ver aqui, elaborar e divulgar 3 e-mails marketing de diferentes linhas de negócio, e-mails rede social. E aí volta aqui para vocês entenderem qual que, né, é a dor que eu estou colocando aqui do exemplo, né? Tem um objetivo, né? Teoricamente, isso aqui seria o resultado-chave. Elaborar e divulgar 3 e-mails. Mas eu pergunto para vocês, isso realmente é o resultado que se espera? Eu elaborar e-mail, disparar e-mail, é o resultado que se espera? Ou isso é uma tarefa? E aí? Quem se arrisca? Tarefa. Quem falou aí foi o? Eu, Ramon. Ramon, legal. Obrigado pela participação, Ramon. Assim, a gente percebe que é uma tarefa. Obrigado, Ramon, pela participação. Isso é uma tarefa. E aí, o meu papel hoje dentro da Montreal, quando eu até reviso os OKRs, eu sempre sou chato, porque eu reviso outra pergunta, tá? Poxa, como que a gente começa a escrever bons OKRs? Não tem problema escrever a tarefa no primeiro momento, não, tá, gente? E por isso a gente usa o mural, né? Ou pode ser um bloco de notas, você pode escrever onde você quiser, tá? A única certeza que eu te dou é que quando você começa a escrever OKRs, né, eles vão mudar. Né? É natural isso, gente, é do ser humano. É igual você escrever uma redação, né? Você escreve a redação nota 1000 do Enem na primeira versão dela, né? Você faz um rascunho, faz início, meio e fim, por aí vai. Então, assim, é uma tarefa isso aqui. Né? Aí a pergunta principal para transformar isso de tarefa em resultado-chave beleza, por que né, o que eu ganho se eu elaborar esses e-mails e divulgar, enviar para os clientes? Qual que é o resultado dessa tarefa? Essa pergunta, todo mundo que está aí, que convive comigo, escuta demais eu fazer esse tipo de pergunta, né? Por que eu vou fazer isso? Por que você está fazendo isso? Você elaborou um e-mail. Isso gera algum resultado? Até porque se não gerar um resultado, a gente vai descartar isso aqui, não. Então, beleza, isso aqui é uma tarefa, beleza, que eu tenho que fazer, mas isso não está associado ao OKR que eu quero, que é aumentar o número de clientes. Tá? Mas isso é uma tarefa que, às vezes, ela é importante, porque eu preciso chegar no cliente. Né? Eu preciso que ele conheça Montreal. Então, eu preciso divulgar isso nas mídias sociais, ou entrar em contato com ele por telefone. Não tem problema, são ações importantes. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar em fechar um contrato com esse cliente. Esse é o resultado. Né? E não tem problema. Volta aqui.
na estratégia aqui. Eu tenho várias ações que vão se concluindo, não necessariamente a conclusão dessas ações, ou uma ação entrega o resultado-chave no primeiro momento. Tá? Então, eu vou ligar para o cliente, eu vou fazer reunião presencial com ele, eu vou chamar ele para participar do evento, teve a Renovation Week aí, eu vou dar um convite para ele ir lá conhecer as linhas de negócio da Montreal. Então, eu vou fazer uma série de ações. Mas o resultado-chave que eu quero, nesse caso aqui, não é mandar um e-mail. O resultado-chave, no mínimo que eu quero, que o resultado-chave intermediário, ainda não é o definitivo, eu quero assinar ou enviar para esse cliente, no mínimo, 3 propostas comerciais. Isso poderia ser um OKR aqui. Então, em vez de ser isso aqui, eu poderia jogar isso aqui para o lado e colocar aqui um KR. Enviar. Não vou deixar mais enviar, porque enviar remete ali. Aprovar o cliente pelo menos 3 propostas comerciais. E aí eu chamo de aprovação, que talvez não seja o melhor termo, mas assim, o cliente, ele, conversei, discuti, ele me apresentou o problema dele, eu identifiquei uma oportunidade para a linha de negócio da Montreal e consegui enviar a proposta para ele, e ele aprovou, está lá com a proposta, ainda não fechou, tá? Então, aí eu pego aqui o próximo KR que tinha sido escrito lá atrás. Eu quero qualificar 20 prospects. Isso também é uma tarefa, pessoal? Eu qualificar o prospect não necessariamente é o resultado que eu espero. Adianta eu qualificar 20, adianta eu qualificar 100, 1000 prospects e não fechar nenhum novo contrato? Percebam? É isso que eu quero trazer muito claro para vocês. A gente tem que tomar cuidado com tarefa e resultado. Para que eu estou qualificando X novos prospects? Porque eu quero, dentro desse mínimo de prospects qualificados, fechar contratos. Tá? Então, eu vou arrastar para o lado aqui. E como poderia ficar aqui? Então, eu quero qualificar, vai ser uma tarefa. Tá? Ele poderia até ser um KR intermediário, mas eu estou descartando ele. O que eu quero é fechar. Eu falei enviar 3 propostas, fechar uma proposta comercial com um novo cliente. Aqui é importante falar, colocar o período também, 3 propostas comerciais por mês. Qual o período, Então, percebam, vou deixar aqui para baixo, só para vocês entenderem, uma das coisas que a gente faz muito, a gente começa a escrever os OKRs e a gente, às vezes, coloca tarefas, tá, pessoal? Isso é uma coisa que acontece muito. Então, Giovanni, eu vou ficar tentando escrever o melhor OKR na primeira vez? Não. Então, assim, vejam que nós fizemos isso aqui. Se eu der um zoom aqui nesse quadro, olha o tanto de coisa que tem escrita, gente. Muito disso aqui nós já reescrevemos, quase tudo nós reescrevemos, mas se a gente não tivesse começado desta forma, eu não chegaria nos OKRs que temos hoje, que já estão no nível de maturidade muito maior do que foi lá atrás. Mas eu tenho aqui a incumbência de trazer essa visão para vocês, em relação a como escrever bons OKRs. É uma armadilha, tá? E a gente tem que sempre se perguntar se o meu OKR ele é um resultado ou se ele é uma tarefa de um projeto, tá? Então, eu preciso olhar para aquilo. E se for uma tarefa, não tem problema, não tenha medo. Faça o questionamento. Se eu cumprir essa tarefa, o que eu entrego de resultado? Entrego de resultado como? Eu trago receita para a empresa? Eu reduzo o custo? Eu diminuo o tempo do que eu faço as coisas? Eu consigo fazer mais coisas, mais tarefas do meu processo no dia a dia? Eu estou aumentando a qualidade que eu estou entregando para o meu cliente? Então, percebam essa visão, a importância dela. Então, vou voltar para cá. Então, essa dica é importante, tá? Entender a estrutura, entender se estamos escrevendo, ter essa consciência, tá? Porque às vezes a gente faz e não tem a consciência. Então, aqui é importante ter a consciência. Poxa, escrevi o meu objetivo, escrevi meu resultado-chave. O resultado-chave, ele é uma tarefa? Ali é uma tarefa. Tá? Poxa, qual é o resultado que eu entrego com essa tarefa? Giovanni, pergunta. É proibido em hipótese alguma, eu não posso ter
algum resultado-chave que seja uma tarefa? O pessoal vai lembrar muito, e comentei isso lá atrás. Eu não sou a ferro e a fogo, tá? Eu acho que, eu acredito, o OKR, depois o Augusto, a gente vai ler isso lá, o OKR é uma ferramenta de comunicação, né? E às vezes eu quero passar na mensagem, né, que a entrega de um projeto é uma coisa importante. Então, às vezes eu vou colocar aqui, né? Deve ter exemplos aqui, em outros quadros aqui. Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma tarefa de projeto, ó. Olha qual que era o objetivo: ser o parceiro com soluções inovadoras mais rápido de nossos clientes, né? Olha esse KR aqui: implementar 100% da funcionalidade de biometria facial por foto. Isso é uma tarefa de projeto, né, no sistema tal aqui dentro do trimestre, né? Mas, às vezes, eu como gestor, eu como, né, pessoa que estou trabalhando ali, que estou criando uma OKR, eu quero destacar, eu sei que é uma tarefa, mas inclusive, na apresentação do OKR, eu falo, gente, isso é uma tarefa, mas é importante estar aqui, porque eu quero passar essa e essa mensagem de onde a gente quer chegar, tá? Então, assim, eu não sou a ferro e a fogo, mas é bom a gente usar aquela regra, né? De pelo menos, né, 70% ser resultado, 30% você manter ali como tarefa com algum propósito. O que não pode é manter como tarefa, né, não tendo consciência que isso é uma tarefa. Por quê? Porque a tarefa, gente, ela não necessariamente entrega resultado. E, ok, a gente precisa falar de resultado. Vocês vão escutar falar disso toda hora. Voltando aqui, dando sequência, aqui algumas orientações, né? Ficar atentos às orientações, eu vou passar rapidamente aqui, não vou ficar lendo, tem um quadro aí, né? Eu já falei isso lá atrás, sendo repetitivo mesmo. Os objetivos devem ser como sonhos, eu falei disso lá atrás, né? Não adianta ter um objetivo que o objetivo é reduzir custo, né? Eu até revisei um OKR agora há pouco, né? Eu acho que foi da fábrica de software aqui do Bolivar, e até mandei para ele algumas sugestões, tá? Que é até um objetivo legal, que é ter a melhor eficiência na gestão de horas extras e banco de horas da empresa, né? Então, assim, é legal, né? Mas, assim, você descreve ali que a gente só quer, e até para nós, pessoas, eu quero reduzir o banco de horas. Não, gente, né? O banco de horas ele tem um propósito, ele não necessariamente é só uma questão ali, né, que eu trabalhei mais e no final eu vou receber financeiramente. Não. Hoje as pessoas valorizam, né, o tempo com a família também. Então a gente tem que buscar uma forma de equilibrar esse processo, né? Para a empresa, de um lado, né, não ter tantas horas para pagar de banco de horas, e de outro lado, né, a gente ter uma perspectiva de qualidade de vida. Porque, né, se a gente se organizar bem como equipe, né, eu vou ter espaço para consumir e tirar aquele banco de horas com tranquilidade, né? A empresa não para, né? Então, eu estava discutindo isso, mandei algumas revisões para eles justamente nesse sentido, né? E a gente tem que colocar isso na fala do nosso resultado-chave, do nosso objetivo, né? Então, aqui tem umas dicas: ser qualitativo, não ser agressivo e nem tão ambicioso, né? Tem que ser desafiador, mas não impossível, né? Ser específico e direto, a pessoa tem que ler e tem que entender o seu objetivo, né? Nós vamos, né, pegar ali alguns exemplos daqui a pouco, né? Eles têm que ter valor na visão tanto individual quanto da equipe e da empresa, tá? Essa ligação é importantíssima, né? Giovanni, eu posso criar um plano de desenvolvimento individual da minha carreira usando o OKR? Pode. Eu comentei muito isso com a Laila no passado. E aí é um desenvolvimento seu, individual, independente da empresa. Quando a gente fala de OKRs no nível corporativo, ele tem que ter essa ligação. Você pode ter um OKR individual que está ligado a um OKR da sua área, e esse OKR da área tem que estar ligado a um OKR da diretoria, do nível estratégico, né? É um norte. Lembra lá do quadrante lá? A gente tem um norte, todo mundo tem que alcançar. Então, ele tem que ter valor individual, colaborativo e na visão da empresa. Os resultados-chave, né? Eles têm que ser, né, devem ser critérios de sucesso, resultado, né? E tem que saber como mensurar isso. Eles têm que ser quantitativos, acabei de falar isso aí, tem que ser desafiadores, tem que ser desconfortáveis, tá, pessoal? A gente gera desconforto com o KR, gera em todo mundo, né? Desde o nível lá de cima até o nível, né, lá embaixo, todos os níveis, estratégico, tático, operacional, ele gera desconforto. A Lúcia até mandou ali um TED legal
né, sobre procrastinação, né? Tem o Monstro da Procrastinação, depois se você quiser falar um pouquinho aí. Eu não consegui terminar de assisti-lo, tá, Lúcia? Parei na metade dele lá ainda, não consegui, não. Mas é justamente isso, né? Por que tira da zona de conforto? Porque enquanto você não tem, vamos dizer, uma forma de mensurar onde você quer chegar, você nunca chega lá. Você vai ficar sempre, eu vou, eu vou, eu vou. Quando você também coloca metas inviáveis ali e não se compromete com elas, e o que é se comprometer com esses OKRs, tá, pessoal? É fazer essas ações. Não adianta eu vir aqui falar para vocês escrever bonitos OKRs e não ter ações práticas sendo executadas, né? E ele vai continuar bonito lá no papel, no mural, em qualquer ferramenta que seja, tá? Então, isso é importante também. Aqui outra dica, né? Uma técnica que se fala no mercado, tem que ser smart, né? E aí aqui é uma sigla em inglês, né? Specific, Measurable, Archivable, Relevant e Temporal, né? Ou seja, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, né? O que a escrita do seu resultado, e aqui principalmente focado no resultado chaves, tá? Resultados chaves tem que ser diretos, demonstrando o que você quer alcançar e o que você ganha. Resultado financeiro, tempo, capacidade e qualidade. Aí eu transformei em pergunta para vocês, quando escreverem o OKR, perguntarem, fazer essa pergunta para si próprios ou em equipe. Os meus resultados-chave são diretos e demonstram, né, o que se quer alcançar, como ganho financeiro, ou tempo, ou capacidade, ou qualidade? Leia ele e pergunte. Não, eu vou entregar um projeto. Esse projeto me entrega isso aqui? Por que eu estou entregando o projeto? Os resultados-chave são quantificados? Eu olho para ele, tem número nele? Percentual, um quantitativo, um tempo. Tem que ter número no KR, gente. Senão, ele não é quantificado. É explícito em numeral, percentual, quantidade. Os resultados-chave são viáveis dentro de um tempo disponível para alcançá-los. Aquilo que eu coloquei lá, eu quero fechar. Aqui, ó, voltando aqui, né? Eu quero esse rascunho aqui, né, que eu fiz aqui. Eu quero aprovar com 3 clientes, pelo menos 3 propostas com o cliente, pelo menos 3 propostas comerciais por mês. Isso é viável? Eu consigo entrar nesse cliente e submeter e ele aceitar 3 propostas comerciais? Ainda não fechei com ele, tá? Eu consigo fechar uma proposta comercial com um cliente no trimestre? Lembrando as várias linhas de negócio, isso é viável ou isso é inviável? A gente tem que se perguntar, tá? Os resultados-chave têm valor na visão da equipe e da organização? Então, assim, na visão comercial, isso aqui tem visão? Isso aqui tem valor? Poxa, se eu conseguir submeter... E assim, imagina o trabalho para fazer isso acontecer, o número de ações, tá? Tem o pessoal lá do comercial, vai entrar em contato, vai ligar, qualificar o prospect. Eu, aqui na área técnica, vou fazer reuniões, vou vender um peixe, nós vamos levar para evento, igual eu falei, vai ter todo um cenário ali, vou escrever a proposta, vamos discutir com o cliente, ele vai aceitar, vai estar na mão dele, aí nós vamos correr atrás para ele aprovar aquilo lá dentro, né? Lá nos suprimentos dele. Vou correr atrás e aí buscar o quê? Fechar pelo menos uma proposta dessa. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e muitas pessoas envolvidas aqui, tá? Às vezes não só uma única área, não é só a área comercial, às vezes esse cliente é um cliente lá da área de fábrica de software, então, o Bolivar ali, ou da área de data center, o Leandro vai participar, vai interagir, a Laila lá com a RH, né? Então, assim, é um somatório para fazer isso acontecer, tá? E temporal, né? Tem que ter o período ao seu alcance, tá? Essa é a dica número 3 aqui. A dica número 4, eu já citei, eu trouxe aqui um exemplo nosso, né? Que a gente também discutiu e provavelmente, né, vai sofrer mudanças já, que é conhecer os objetivos e resultados que a empresa espera. Né? Aqui são objetivos e resultados que a gente escreveu, né? Começamos a discutir na Regional Minas. Então, assim, esse aqui é o nosso norte. Né? Para cá que a gente olha para escrever os nossos OKRs. Tá? Então, preciso conhecer. Imagina vocês agora, eu vou escrever um OKR. Aí eu vou virar e perguntar, por que estão escrevendo um OKR? Esse OKR seu está alinhado com qual norte? Dentro da empresa, eu trabalho na área de RH, né? Por exemplo. Então, dentro da área de RH, o norte que a empresa espera. Né? Aí, assim, eu não sou especialista, né? Mas tenho contato com a Laila ali, e se eu falar asneira aqui, você me corrige, tá, Laila? A gente sabe que no RH, um dos principais objetivos é ser ali uma área fundamental para que as operações, a empresa funcione, porque é lá que tudo começa, né? Lá muitas das coisas, das pessoas que vêm,
somar no nosso time, as pessoas que estão dentro do time da Montreal, elas têm uma ligação muito forte com a RH num série de processos, né? Mas pegando o processo de seleção, né? A Montreal ela tem uma linha de negócio que é BPO, a gente, né, vende terceirização de processo na área de TI e outras áreas. Então, às vezes, eu fecho lá, imagina aquilo lá que eu fechei, né? Para vocês entenderem, né? Eu vou lá, fecho, mando proposta, o cliente aceita as propostas, está lá com ele. Eu consigo aprovar uma proposta comercial. A proposta é de BPO. Então, eu tenho que agora, né, contratar uma equipe de 30 pessoas para trabalhar naquele cliente. Mas o RH não está alinhado com o propósito, por exemplo, de ter um bom processo de seleção. E aí ele vai me entregar essas 30 pessoas com 6 meses. Gente, o cliente não vai esperar. Porque lá no meu contrato, que eu assinei com o cliente, eu tenho de 30 a 45 dias para colocar essas pessoas trabalhando para ele. Né? Então, é importante que todo mundo esteja alinhado com esse mesmo norte. Então, por exemplo, a Lyle entendendo que nós temos potenciais propostas, né, já liberadas para o cliente ali, e a gente tem um risco alto de fechar, um risco positivo, de certa forma, ela tem que se alinhar, né, com seus OKRs para ter um bom processo seletivo. A Lyle, estou falando a Lyle, mas toda a equipe, né? E toda a empresa ali envolvida, tá, pessoal? Então, ela precisa conhecer o norte, eu preciso conhecer o norte, todas as áreas precisam conhecer o norte. E por isso que dentro da Montreal, aqui na Regional Minas, a gente não trabalha OKR em uma única área. Né? O pessoal não deixa mentir, a gente senta e vai ali um gestor, um líder, uma líder de cada área para a gente falar disso. Né? Por mais, às vezes, que pareça ser uma perda de tempo, poxa, por que eu tenho que ficar escutando ela falar dos objetivos dela? Porque tem relação comigo, e o meu pode impactar o dela. Tá? Então, conhecer esse norte, né, tanto vindo da empresa e também esse alinhamento com as áreas, é fundamental para escrever os seus OKRs. Ah, Giovanni, aí volta, né? Quero fazer uma prática, quero escrever um OKR para um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual. Aí eu volto a pergunta, onde você quer chegar? Você como pessoa, como carreira. Ah, eu sou um profissional hoje, atuo como um desenvolvedor, né? E eu quero me tornar um arquiteto de soluções. Aí estou pegando a área de fábrica de software. Legal, você tem um norte, um objetivo seu de PDI. Quais são esses OKRs, esses objetivos resultados-chave que você tem que fazer acontecer para você sair de um desenvolvedor e se transformar num arquiteto de software? Né? Aí você vai traçar isso aí, né? Você vai, né, traçar uma série de ações, né, de processos, projetos, certificações dentro da empresa, né? Trazer o seu conhecimento e colocar em prática e transformar aquilo em novos clientes para a empresa ou aumentar o serviço dentro de clientes existentes. Isso é que vai te transformar, né? Não só como pessoa, né, carreira, e vai ser um degrau para você. Então, até tem que ter uma área de sombra com a área corporativa, né? Porque se a pessoa ela quer sair de desenvolvedor para um arquiteto de software, e ela só fizer certificações, estudar, fizer 1000 cursos, isso significa que ela já é um arquiteto? Não. Ela tem que trabalhar como arquiteto. E como que ela vai conseguir trabalhar como arquiteto? Alguém tem que acreditar nela. Como é que alguém acredita nela dentro da empresa? Ela tem que mostrar o seu valor entregando resultado nos projetos atuais, tomando a frente, fazendo proposições, né, discutindo visões críticas. Né? Então, tudo isso pode ser transformado em OKRs aí, vamos dizer, aí individuais, tá, pessoal? Por fim, aqui, ó, nós estamos fechando essa parte aqui, importante, né? Conhecer os indicadores da sua área de negócio. A gente começa a falar de OKR e resultado-chave é medição na veia. E às vezes a gente escreve OKR sem ter indicador. Né? O que é indicador, tá, pessoal? Volta aqui nesse exemplo. Né? Eu quero aprovar com o cliente pelo menos 3 propostas comerciais por mês. Por trás dos panos, eu enviei um número de propostas. Eu tenho esse indicador? Número de propostas enviadas no mês para os clientes? Eu preciso ter esse indicador em algum lugar, porque ele é um número que eu preciso estar medindo e vendo se esse número está me potencializando a alcançar esse resultado, tá? Então, conheça os indicadores da sua área. Isso aqui é só visual, não tem nada a ver com nós. Aqui eu peguei as imagens do próprio mural aqui, tá? Quais são os indicadores da sua área? Vocês conhecem? Na área de RH, a gente tem um tempo de seleção, estava discutindo isso com a Laila outro dia, né? Tem o tempo de seleção, tem o tempo de onboard, né? Que é uma vez que a pessoa foi selecionada e depois ela é imersa dentro da cultura Montreal, tem todos os seus acessos, tem um computador, ela está apta a trabalhar. Né? Isso é um indicador. Quanto tempo isso gasta? Quanto tempo gasta para selecionar? Quanto tempo gasta para fazer um onboard? Lá na Fábrica de Software. Quanto tempo eu gasto para entregar uma mensagem aí? Você já tinha mandado para ela de aprovação? Tem alguém com o microfone aberto aí, deixa eu...
ver se eu consigo fechá-la aqui. Não sei se eu consigo fechar, não. Acho que já parou. Eu fecho, Giovanni, Ah, pode você ficar fecha? tranquilo. Obrigado, Laila. Então, pessoal, conheça os indicadores da sua área. E assim, pessoal, aí trazendo uma experiência. Muito provavelmente, às vezes, vocês vão criar OKRs que não tem indicadores, nós vamos inverter. Eu vou criar um OKR e vou ter que criar um indicador para passar a medir e ver se eu alcanço esse OKR, tá? Mas é importante. Essa dica aqui é importante. Eu também estou trabalhando muita visão da gente começar a também inverter, né? Quais são os indicadores da minha área? Porque o indicador é um número, né? Eu tenho X propostas enviadas para cliente. Tá, isso é um número, mas como ele é bom, ele é ruim. Eu preciso trabalhar isso dentro de um KR. Por fim, aqui, ó, usar a regra de questionar os porquês que eu já falei, né, do KR. Se eu concluir essa tarefa, qual é o resultado eu entrego? Por que devo realizar esse KR? Por que esse KR faz sentido para o resultado da empresa, que a empresa espera? Tá? São as perguntinhas que eu falei lá e que são importantes aí para a gente se questionar, tá? Aqui está o exemplo, né? A ideia aqui agora, né? Uma coisa que eu comentei com alguns líderes, né? O nosso tempo aqui ele não é tão longo, mas eu vou tentar fazer aqui uma demonstração com vocês, ou pelo menos mostrar algumas coisas práticas que eu venho fazendo, né? Se não do zero. Todo mundo já ouviu falar do ChatGPT, né? Alguém não conhece o ChatGPT? Acho que não, né? Todo mundo já ouviu falar dele, né? Pode até não ter utilizado, né? E eu venho mostrando para o pessoal, gente, que assim, a tarefa de escrever bons OKRs pode ser facilitada com o uso do ChatGPT, tá? Então, não necessariamente ele vai te substituir. Tem alguns exemplos aqui, né? Até que eu gerei, mostrei para algumas pessoas, até em algumas reuniões de revisão com os líderes, nós fizemos isso também em conjunto, tá? Que a ideia é, poxa, né? Como que uma ferramenta dessa de mercado, ela pode, né, ser um aliado no meu trabalho, tá, gente? E aí, o que eu falei para muitas pessoas, eu repito aqui, tá? Foi uma frase que me marcou muito, eu escutei isso, né? E ela é um divisor de como a gente pensa. Os professores devem proibir o uso de ChatGPT ou ensinar seus alunos a utilizarem. São duas abordagens que vão levar a resultados totalmente diferentes, né? Aí se eu proibir, é porque eu estou achando que a pessoa vai usar aquilo ali e não vai trabalhar mais, vai ficar fazendo, né? Vai terceirizar o trabalho dela para um robozinho e faz tudo. Essa é uma visão do copo meio vazio, tá? Mas se eu tentar proibir, eu sei que as pessoas não vão continuar usando e usando errado. Visão copo meio cheio, né? Não, eu não vou proibir. É melhor eu aceitar a existência dessa nova ferramenta no mercado, ensinar a utilização dela, ensinar, não só a utilização dela, mas as suas deficiências, para que as pessoas saibam exatamente como ela pode agregar valor aí no dia a dia de todo mundo, tá? Então, eu fiz isso acho que eu mostrei para o Bolivar, eu mostrei para o Saulo, acho que eu comentei com a Laila também, né? Eu separei aqui alguns exemplos, né? Não vai dar tempo de fazer para todos eles, né? Mas olhando, vamos olhar para o norte, né? Eu quero o norte. Qual que é o norte que eu tenho aqui? Eu fiz um recorte, né? No pilar de clientes aqui, eu tenho um resultado aqui, um objetivo estratégico, que é ser o melhor integrador de soluções para os nossos clientes, tá? E eu quero garantir um NPS ali, para quem não conhece, eu não sei exatamente a sigla, mas é uma pesquisa de satisfação, né? Promotores, detratores e neutros ali, que a gente faz com esses clientes para entender se a nossa prestação de serviço está com a qualidade esperada por esses clientes, né? É o NPS, é o termo que se usa no mercado. Então, a gente quer ter no mínimo um NPS de 85% dos clientes, tá? Perceba que é um objetivo estratégico, e aqui ele é um KR quantificável, estratégico, né? O objetivo ele é motivador? Nós queremos ser o melhor. Ele nos inspira, sim, porque ser o melhor significa sair da zona de conforto, se desafiar, pensar fora da caixa, jogar a caixa fora e realmente transformar-se. E eu quero entregar valor para os nossos clientes. Então, o objetivo ele é muito motivador. Mas como que eu penso num OKR, né, que possa garantir, né, o NPS, né, de 85%? E foi engraçado que eu recebi um e-mail, até a Lúcia está em cópia nesse e-mail, né, olhando para ele depois, eu fiquei pensando, né, até para essa fala nossa aqui. A Montreal hoje ela tem certificação da ISO, né?
A gente é certificado da ISO. E hoje uma das dores nossa lá, quem já participou de certificação da ISO aí sabe, né? A gente tem todo um processo que a gente combina, como que a gente vai fazer, e tem as auditorias, né, dos processos com o cliente, e quando a gente não segue esses processos ou não entrega o resultado com a qualidade mínima esperada, a gente pode sofrer uma não conformidade, né? Eu esqueci a sigla, mas é uma não conformidade, né? E a não conformidade, e assim, gente, é impossível não ter não conformidade. A gente tem que trabalhar para ter o mínimo possível de não conformidade. A gente gostaria de ter zero não conformidade, mas é difícil alcançar isso. Pode até ser um KR, né? Porque a gente vai sempre buscar alcançá-lo, mas em algumas situações é aceitável você ter ali, né, um percentual ali de não conformidade ser tratado. O problema não é ter a não conformidade. O problema é como você reage a ela. Tá? E aí, justamente, a gente discutiu muito sobre isso, né? E tem a ver um pouco com essa questão da visão de qualidade com o cliente, que não só entregar a melhor integração, mas eu tenho que sustentar essa integração. Uma vez que o cliente ele registra um problema, eu deveria responder-lhe e resolvê-lo, né, dentro de vamos dizer, de um acordo de nível de serviço viável e combinado com esse cliente para que ele fique satisfeito. Né? Poxa, Montreal, eu sei que lá, né? Tem alguns problemas, mas quando tem problema, todo mundo se movimenta e resolve dentro do que foi combinado comigo. Né? E esse cliente, quando ele for responder uma pesquisa de satisfação ali no NPS, muito provavelmente ele vai levar isso em consideração para falar se ele, poxa, gosto do serviço da Montreal, não gosto do serviço ou do produto da Montreal. Né? E foi legal, porque assim, quando eles me mandaram, né, aí eu vou abrir aqui, né, o ChatGPT, né? Vou pegar ele aqui, já está até aqui para trás. Dá um F5 aqui, que já estava aberto aqui, não sei se ele vai carregar. Tá aqui a minha conversa com o ChatGPT, tá, pessoal? Qual que era? Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem. Né? Que foi me passado, tá? Que foi me passado o seguinte, poxa, hoje a gente está com um problema, precisa melhorar, a gente tem um gap que a gente não está conseguindo atender as nossas não conformidades, e o prazo está muito alto. Né? Hoje a gente está com um prazo que está superando os 3 dias, né? De atendimento, eu não consigo responder em 5 dias úteis, eu não consigo responder em 10 dias corridos para o cliente, quando a não conformidade é interna. Então, assim, era um gap. Né? E a ideia nossa aqui foi, né? Poxa, vamos colocar isso como OKR para as áreas. Né? Isso é importante porque a gente entende que isso nos diferencia, não só perante a ISO, mas em relação à qualidade que a gente vai entregar. Né? Tem tudo a ver com aquele norte lá que a gente está falando. Tá? Então, o que eu fiz? Tá? Aí essa pergunta aqui não estava assim, eu criei essa pergunta. Né? Então, eu vim aqui e falei, ChatGPT, cria um OKR para mim com um objetivo, 3 KRs para atendimento de não conformidades, né? Registrados por clientes. E aí, né, lembra que o objetivo, né, ele é qualitativo e o KR tem que ser quantitativo. Então, eu passei para ele alguns números. Os KRs têm que ser respondidos em até 5 dias úteis no máximo, né? E isso para não conformidades de cliente e 10 dias corridos para não conformidades registradas internamente pelas próprias áreas. Né? Tá, ele me gerou isso aqui. Objetivo, ele colocou assim, aprimorar a satisfação do cliente e eficiência interna por meio do rápido e eficaz tratamento de não conformidades. Tá razoável o objetivo dele, né? Pode melhorar? Pode. A gente pode ser mais, vamos dizer, mais empolgante ali, né? Então, depois eu vou te mostrar para vocês como é que eu escrevi. Eu não lembro aqui, eu transformei isso aqui. Vou pegar ali. Olha os resultados-chave que ele trouxe, né? Ele colocou dimensões, tá? Isso aqui você pode nomear as dimensões, mas na prática o que vale é isso aqui, tá? Para o tempo de resposta externa, ele colocou assim, responder 100% das não conformidades registradas por clientes em até 5 dias úteis. Isso é o resultado-chave, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre aquilo que eu expliquei lá atrás. Segundo KR dele, alcançar uma média de tempo de resposta de 3 dias úteis para não conformidades externas. Então, assim, eu quero responder 100% em até 5 dias, mas, aqui não colocou a métrica, mas a métrica seria trimestralmente, tá, gente? Em trimestre. Mas no trimestre eu quero alcançar uma média de tempo de 3 dias. Eu respondo tudo em 5, mas eu quero chegar a 3 dias úteis
para não conformidades externas. Mas o que eu chamo a atenção de vocês, né? Esses KRs, eles são legais? São interessantes, né? Mas, né, qual que é o objetivo principal aqui? Não é aprimorar a satisfação, né, e a eficiência junto ao cliente. Se a gente olhar para o nosso norte aqui, vou voltar para o nosso norte aqui. Ó. Nosso norte é ser o melhor integrador e ter uma boa relação com o cliente, porque ele faça ele nos fazer ter uma boa avaliação. Né? Então, beleza. Só o fato de eu responder, né, isso não significa, né, que ele vai depois me dar, pô, eu sei que eu abro a não conformidade, você me responde até 5 dias úteis, mas o problema continua. Né? Isso na ótica externa. Na ótica interna, poxa, eu respondo as não conformidades, mas elas estão se repetindo todo mês, todo trimestre, todo semestre. Né? A gente não consegue resolver e não ter mais esse tipo de não conformidade. Então, é isso que é importante, porque o ChatGPT não vai enxergar essa análise que eu estou falando aqui. Tá? É importante que você faça, você pode usar essa ferramenta, mas faça uma análise crítica dentro do seu conhecimento da sua área, para que ele realmente consiga ser uma ferramenta que vai ajudar. Né? Aí eu pedi para ele aqui, ó, aí blá, 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 falou aqui, né? Aí eu falei assim, sugira mais um KR interno e externo com referência a impacto na redução do custo com a diminuição de retrabalho. Porque, aí olhando para a ótica interna, tá? Lembra das 4 dimensões que eu falei? Financeira, tempo, capacidade e qualidade. Eu preciso ter um KR aqui, minimamente, que traga isso. Né? A satisfação do cliente, eu estou tentando trabalhar ali dentro, respondendo e resolvendo, né? Essas não conformidades dentro de um tempo minimamente viável que o cliente aceita. Digamos, poderia ser 2 aqui? Pode ser 2. Lá na frente, quando eu alcançar 3, se eu achar que 2 é viável, eu vou ter um KR com 2 para o próximo ciclo. Mas eu pedi para gerar de custo, por quê? Né? Porque eu entendo, e aí que eu trago para você essa visão, que talvez um dos mais importantes do ponto de vista interno seja esse. Eu vou até depois pedir para ele gerar aqui um do ponto de vista externo, que é como, né, criar um KR aqui que impacte, né, no aumento de qualidade do cliente, né, em relação à resolução das não conformidades. Aí o que ele gerou para mim? Diminuindo em 20% os custos associados ao retrabalho devido a não conformidades externas / internas. Eu poderia ter agrupado isso aqui. Né? Percebe que aqui eu estou, assim, esse talvez, do ponto de vista, olhando para dentro da organização, seja o KR mais importante. Por quê? Né? Eu respondo para o cliente em até 5 dias úteis. Eu tenho uma média de resolução de 3 dias úteis. Mas as não conformidades continuam gerando o mesmo retrabalho que custa para a empresa. Retrabalho é custo. Né? Então, olhar para a não conformidade é olhar para desperdício, é olhar para gastar dinheiro, é olhar para gastar uma forma de não ter a satisfação do cliente. Tá? Eu vou até perguntar em cima aqui, vamos ver se ele vai me responder. Né? Gente, eu não programei nada disso aqui, eu estou mostrando que eu já fiz para vocês, não testei, não fiz nada. Vou tentar criar aqui, né? E uma coisa interessante é que ele entende o contexto de onde eu estou. Agora, gere mais um KR que tenha como resultado o aumento da